Light Yagami era um gênio. Inteligente, calculista e extremamente meticuloso, ele conseguiu enganar a polícia, manipular aliados e se tornar o deus do novo mundo. Mas se ele era tão brilhante, como foi possível que ele perdesse no final? A verdade é que, por mais incrível que Light fosse, ele cometeu erros estratégicos ao longo de Death Note que selaram seu destino. Alguns desses erros são óbvios, mas outros passaram despercebidos por muitos fãs. Hoje, vamos revelar os maiores deslizes de Light Yagami e como cada um deles contribuiu para sua queda. Será que ele realmente era invencível ou seu próprio ego foi seu maior inimigo? No final, queremos saber. Você teria feito algo diferente? Comente e vamos debater. O primeiro erro: testar o caderno imediatamente. O primeiro erro de Light já aconteceu nos primeiros minutos da história. Assim que encontrou o Death Note, ele começou a testá-lo sem cautela, eliminando criminosos de forma sistemática e previsível. Parece algo lógico para confirmar se o caderno era real, certo? Mas pense bem, se Light tivesse esperado um pouco mais, estudado melhor as regras e agido com mais paciência, ele poderia ter desenvolvido uma estratégia ainda mais eficaz antes de atrair atenção. Seu padrão de assassinatos chamou a atenção da Interpol e do L rapidamente. Ou seja, se ele tivesse esperado mais tempo antes de agir, talvez nunca tivesse sido investigado tão cedo. Segundo erro: o seu desprezo pelo lado humano das pessoas. Light se via como um ser superior, um verdadeiro deus da justiça. Ele era brilhante em manipular as pessoas, mas ao mesmo tempo, subestimava as emoções e as conexões humanas. Exemplo claro? O uso de Mizamani. Misa estava completamente apaixonada por ele, e possuía o olho do Shinigami, algo que poderia ser uma enorme vantagem para Light. Mas, ao invés de tentar criar um laço mais profundo e manipular essa relação com sutileza, ele apenas a usou descaradamente. Se Light tivesse tratado Misa de forma mais genuína ou pelo menos fingisse um interesse maior, talvez ela não tivesse se tornado uma fraqueza tão grande para ele. Terceiro erro: a forma como lidou com Ellie. Subestimou o verdadeiro jogo. Ellie era um adversário à altura de Light. Desde o começo, ele conseguiu restringir a área de atuação de Kira, identificando que os assassinatos aconteciam no Japão e até mesmo reduzindo a suspeita para um grupo muito menor de pessoas. Mas um dos erros mais fatais de Light foi entrar no jogo psicológico de Ellie de maneira precipitada. Aquela transmissão de TV foi um golpe certeiro de Ellie. Ele usou um prisioneiro condenado como isca, e Light caiu direitinho, revelando que Kira só podia matar com um nome e rosto. Se Light tivesse sido mais cuidadoso e esperado, ele poderia ter evitado esse primeiro grande erro que colocou Ellie em seu encalço. O maior erro de todos: confiar demais em seus planos. Light era genial, isso ninguém discute, mas seu maior erro foi o excesso de confiança. Ele acreditava que sua mente era infalível, que cada detalhe estava sob controle e que ninguém poderia superá-lo. Esse pensamento o cegou. Foi isso que fez ele subestimar Niar. Foi isso que fez ele agir com arrogância no final, quando já acreditava que tinha vencido. E foi isso que fez Mikami errar ao escrever no Death Note falso. Se Light tivesse mantido a humildade que tinha no início, sendo mais cauteloso e menos confiante, poderia ter vencido facilmente, mas seu próprio ego foi o que o destruiu. Light era um deus ou apenas um humano comum? Light Yagami quase conseguiu alcançar seu sonho de um mundo perfeito, mas seus próprios erros o condenaram. Desde sua impulsividade inicial até sua arrogância final, cada deslize contribuiu para sua queda. Agora queremos saber: você acha que Light poderia ter vencido se tivesse evitado esses erros? Ou será que no fim ele estava fadado a perder desde o começo? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com outros fãs de Death Note. Vamos debater e descobrir se alguém aqui teria feito melhor do que Kira.